O dicionário Waysis da língua portuguesa, entre outras definições, conceitua a produção como um conjunto de todas as fases da realização, seja de um filme, de um espetáculo teatral, de um vídeo, de um programa radiofônico, etc. Mas define também como uma reunião de todos os recursos financeiros, técnicos e materiais que são necessários para a realização de um filme, de um espetáculo teatral, de um programa de televisão ou de rádio. Mas, afinal, para que serve a produção? Quem faz o que faz? Quanto tempo demora esse trabalho? Existem diferenças entre a produção de cinema e a produção de televisão? Nós vamos explicar tudo isso para você. Produção é o tema de hoje do programa Entre Mídias. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui no estúdio com o produtor Flávio Chaves, que trabalha nisso há 25 anos. Quer dizer, ele deve gostar muito disso. E ele é responsável pela produção de vários filmes nacionais e internacionais também, tá? Nós estamos também com a Marta Velar, que é produtora executiva e cultural, além de ser administradora de projetos do grupo Nós do Morro. Prazer enorme estar com vocês dois aqui. Vamos lá, Flávio, você que faz há 25 anos essa profissão, o que é um produtor? Porque de tão amplo, a gente costuma dizer que a produção só é lembrada quando alguma coisa dá errado. Isso. Né? Então, quer dizer, o produtor, ele é responsável por criar os meios para que os outros departamentos consigam se desenvolver da melhor maneira possível, seja o diretor, seja o figurinista, seja o fotógrafo. Então, a produção, ela tem muitos tentáculos. Ela tem coisas muito banais, como assim, a gasolina do carro, que se você não controlar, ela estoura o seu orçamento, assim como a escolha de um equipamento de fotografia que pode fazer a diferença na hora de você ter uma qualidade de imagem excepcional. Então tá, em que momento de uma filmagem, vamos pegar um filme que fica mais prático, a gente fica com um exemplo só, depois a gente pega teatro também. Em que momento você entra em ação, quem chama você? É o diretor, é o produtor, ou seja, é o dono do dinheiro? Normalmente quem me chama é o dono do dinheiro, é o produtor, quer dizer, e uma boa preparação é responsável por um bom andamento do processo todo, quer dizer, a boa preparação de um filme, por exemplo, de longa-metragem, é fundamental para você economizar dinheiro, porque ali é o tempo que você tem para determinar as suas estratégias, ver de que forma que você vai abordar os problemas principais que aquele projeto envolve, e essa interação numa fase preliminar entre o diretor, o produtor executivo e o diretor de produção é que vão fazer com que o dinheiro caiba dentro do orçamento. Agora, você que gerencia o dinheiro, não? De uma certa Eu como forma, produtor sim. executivo, eu sou responsável em fazer com que o filme caiba dentro daquela quantia que foi estipulada para se realizar dentro de X semanas. Quer dizer, o tempo mais crucial é quando você reúne toda a equipe técnica. É um momento onde nada pode dar errado. Por isso que uma boa preparação é importante para que esse processo já esteja bem azeitado para a hora que a largada é dada. Na hora que a largada é dada, você não tem muita margem de erro. Você tem que seguir, Aproveitar os acertos. porque qualquer erro é fatal, qualquer erro pode te custar muito caro. Você se ocupa de equipamentos da filmagem, você se ocupa também da alimentação do motorista e você se ocupa também da cena que vai ser rodada? Das locações, quer dizer, onde vão ser rodadas, das autorizações, quer dizer, se é uma locação externa, a gente precisa pedir autorização para a prefeitura. Isso tudo você tem que fazer? A gente coordena, né? A gente tem Não, claro, time, claro. Previsto, né? Tem que ser previsto tudo no isso, projeto. Tudo isso tem que ser previsto no projeto, principalmente o tempo que cada processo desse demanda, para que você possa fazer um cronograma de execução do filme dentro de uma realidade aceitável. Não adianta você achar que em 2 semanas você vai produzir um longa-metragem de 6 semanas. Um longa-metragem de 1 mês e meio, que é vamos dizer, um longa médio hoje em dia, você precisa pelo menos umas 12 semanas para produzir direito. Nada disso vem pronto, dado, né? Não. Uma boa parte, quer dizer, a experiência te orienta, né? Quer dizer, nas próximas oportunidades que você vai ter. Locação é uma negociação quase que pessoal com o dono do imóvel.
a partir de uma aprovação do diretor de arte, que acha que aquele ambiente se adequa mais do que outro. Então, são vários gomos de uma tangerina. E você também é o intermediário entre o diretor e por exemplo, e o cenógrafo? Entre o diretor e o ator? Geralmente, o diretor de arte, ele é o interlocutor com o diretor. Tá? O diretor transmite para o diretor de arte qual é a ideia que ele quer do filme, o diretor de arte interfere dentro desse processo criativo e abaixo do diretor de arte estão os produtores de objetos, os cenógrafos, cenotécnicos, as pessoas todas. Mas esse triunvirato é o fotógrafo, o diretor de arte e o diretor do filme. Tá. O produtor, ele fica... Você tem que servir os três senhores. Ele é a rede dos equilibristas, né? Dos malabaristas. Pedem a você. A sua produção cultural, qual é a diferença com isso tudo? Eu tenho mais experiência na produção de teatro, de espetáculos teatrais. E é parecido com isso? É parecido, é parecido. Difere um pouco porque a equipe dele é bem maior. É bem maior. Porque tem vários tipos de produção dentro da produção. Né? O diretor de arte vai precisar da produção dele, que é um pouco diferente da nossa, dessa produção macro, que é onde você tem que sistematizar, mas é muito parecido quando você tem que sistematizar a produção, prever em rubricas, prever o seu orçamento, os grupos de rubrica que você tem que ter. Então, isso é parecido. Só que você não tem três senhores, tem? Não. Você deve ter um só. Deve ter o dono do caso dinheiro e deve ter o diretor. Isso, e o diretor. O cenógrafo também vai te pedir não, porque coisas? Aí não, porque aí vai depender da criação da direção artística. Claro. O diretor artístico vai me pedir coisas. Que é ele que vai determinar. Existe, por exemplo, uma equipe máxima e uma equipe mínima? Porque ela já falou que ela é menos, gente. Existe. Depende muito da dimensão, do tamanho do projeto, né? Então, no teu caso, desculpe, a gente está falando sempre de cinema, longa-metragem. Longa-metragem. Aqui no Brasil. Então, tem filmes, assim, que demandam, quer dizer, que tem várias locações, que demandam uma quantidade muito grande de profissionais. Quer dizer, se você tem locações importantes e que você tem muito tempo de filmagem em cada locação, você tem um diretor de arte em cada locação dessa. E abaixo de cada diretor de arte, você tem o produtor de objetos, o cenotécnico, o cenógrafo, as pessoas que viabilizam aquela locação. Então, quer dizer, é muito comum em qualquer tamanho de equipe de arte você ter um produtor de arte. Porque o produtor de arte é a interface da arte com a produção. Porque ele precisa providenciar os caminhões para levar os móveis na locação. Isso é você. Mas a produção de arte, ela tem, vamos dizer, o controle... Tem uma certa autonomia. Ela tem uma certa autonomia e ela trabalha em conjunto com a produção, que determina, olha, você pode entrar naquela locação daqui a 2 dias. Então, eu já estou vendo umas outras coisas e ele está correndo atrás dos móveis, das coisas todas que tem que estar ali. Tudo é temperamento, não? Porque gente que lida com gente assim, tanto o tempo todo que nem vocês, só tem que ter muito bom gênio, né? Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Olha só, você está com algum filme em cartaz? Não, agora não. Porque aí era bom, né? Porque aí a gente dava uns exemplos típicos de... Não, eu terminei agora de produzir um que vai entrar em finalização, que é o próximo do Carvana, que chama Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo, com o Tarcísio Meira, que é sensacional, um ator, assim. A gente tinha uma característica assim, muito específica nesse filme, é um filme de terceira idade. Porque tanto o Hugo Carvana quanto o Tarcísio Meira são pessoas que já mais velhas. Então, a gente tinha uma questão da acessibilidade, que a gente tinha que encontrar locações que fossem fáceis deles interagirem na locação. Não pode sexto andar sem elevador. Exatamente. Mas os dois são pessoas assim maravilhosas, muito profissionais e com muito bom humor. Entendeu? Eu não vi um dia, a gente filmou 7 semanas,
não vi o Tarcísio reclamando um Pois dia. é, Marta, você lida com atores, você também. Você mais ainda, certamente, do que ele, porque equipes menores aí que a relação o tempo todo. Artista é insuportável? Não, Oh. artista é suportável. É suportável. É suportável. Eu trabalho, assim, talvez no meu caso, nesse momento, seja um pouco diferente, porque eu trabalho dentro de um grupo que tem uma filosofia. Então, e a gente faz questão de propagar essa filosofia, de não ter essas diferenças, de não ter Estrelismo? estrelismos, exatamente, porque o Gucci, quando criou o grupo, Gucci Fraga. o Gucci Fraga, Do Nós do Humor. ele já veio com essa proposta de Clima você bom, né? desconstruir, exatamente, de desconstruir essa ideia de que artista é insuportável. Mesmo porque não tem muito como não ser no nosso caso, né? A gente está inserido numa comunidade, a gente tem atores vindo da comunidade, então tem uma diferença também um pouco no tratamento. Mas, de um modo geral, todos os artistas que eu já trabalhei, todos foram bem suportáveis. Viu só? Bom, a gente vai fazer intervalo, mas é rapidinho. 2 minutos no máximo a gente está voltando. E estamos de volta com o programa Entre Mídias, hoje falando sobre produção. Aqui no estúdio, o produtor Flávio Chaves e a produtora Marta Velar. O que é mais difícil de produzir? Cinema, teatro, televisão, rádio? Você já produziu nessas áreas? 25 anos você já deve ter uma experiência, publicidade. A publicidade às vezes te dá uns desafios mais diferentes, né? Quer dizer, você ter que botar um elefante no alto de um poste. Quer dizer, hoje em dia, com todos esses processos digitais, você consegue fazer isso sem efetivamente ter que içar o elefante até a ponta do poste. Mas o projeto, ele determina muito essa coisa do desafio e isso vai muito da cabeça do diretor. O diretor que pode fazer esse desafio ficar uma coisa mais fascinante. E aí que está a importância do diretor. Ele é o maestro dessa orquestra. Né? Ele dá o clima, ele dá o dá clima. a coordenada. Como é que você chegou nessa profissão, Marta? Ninguém nasce produtor. Comecei estudando artes cênicas, comecei querendo ser atriz. E aí me formei na UFMG, em artes cênicas, trabalhei um pouquinho ainda em Belo Horizonte, eu sou carioca, mas morei lá um tempo. E aí vi que não era a minha praia, fui observando a produção e fiquei muito fascinada com a produção. Na época, eu me formei em 96, essa coisa da produção de espetáculos. Essa coisa de cozinha mesmo, essa coisa de produzir o carro, não sei o quê, você gostava disso? Gostava disso, sabe? E aí, e fui observando assim, que ainda era muito pouco sistematizado, né? Tinha muito, as pessoas ainda tinha muita coisa do improviso na produção. E aí foi quando eu comecei a gostar do negócio e comecei a querer estudar e a me envolver com isso. Comecei a estudar mesmo, porque daí vieram as leis, né? Porque primeiro foi a lei Aí você Sarney, estuda, como é que você conseguiu estudar? o- Porque aquele negócio, você pode até ficar interessado numa área, mas como é que você se embrenhou nela, se instrumentalizou você? Na época, eu fui muito na cabeçada mesmo. Fui cavando É como que incrível, eu né? Tem jeito, né? como que eu ia fazer a coisa e que literatura que eu teria para me dar o suporte profissional. Mas agora, muito recentemente, já tem aqui no Rio 2 universidades de produção e tem uma na Bahia também, na Federal. E aí que é muito mais voltada para essa prática da gestão, que é ótimo, que é você se inteirar das leis, que é a produção e a política cultural. Você não fica só na executiva, né? Aí é legal, né? Porque você fica, se obriga a um nível... maravilhoso. E você consegue juntar a produção, né? O seu olhar de produtor cultural pelo viés antropológico mesmo, que é da cultura,
e juntar com a arte, né? Você não fica só na arte, não fica só um produtor de arte. Você fica precisa produtor formular cultural. políticas culturais, é isso? Exato. Ou então entender E entender as políticas culturais, que estão sendo formular formuladas. políticas culturais. E agora isso vem numa avalanche, né? Vem num processo. Eu acho que a imagem é essa mesmo, é de avalanche, porque quando as leis são muito recentes, né? As leis das políticas Não, culturais. são como é que é o nome disso? Eu não sei, mas são Editais, portarias. editais. Editais. Você tem que Editais. concorrer e você tem que saber concorrer. Agora tem Você tem que saber vários, como né? apresentar o projeto. Os editais Exato. vieram a partir dessas leis, né? Primeiro a lei Sarney, né? Quer dizer, a lei Rouanet, Rouanet, né? Quer dizer, a lei Rouanet, lei do audiovisual, e aí os desdobramentos todos, que são os alicerces para a produção Que, do na cinema verdade, nacional, são né? profissionalizações das diversas etapas. Das diversas Em vez de você etapas chegar lá e da dizer assim, me dá um dinheiro aí para fazer um filme, você começa a tentar sistematizar todo o processo. Através de renúncia Exatamente, fiscal, renúncia fiscal. as empresas conseguem destinar uma parte do dinheiro que seria da Receita Federal, de imposto, para incentivar uma atividade cultural previamente aprovada, né? Pelo Ministério da Cultura, e no caso do cinema, pela Ancine, Isso. né, que é a Agência Nacional de Cinema. E a gente está sobrevivendo graças a essas leis, quer dizer, elas estão se transformando, porque o momento já é diferente, desde a época que Rouanet idealizou a lei e tal, e foi se adaptando, mas, infelizmente, Vera, a gente ainda não sobrevive sem essas leis. Não, mas eu acho que em qualquer lugar do mundo, se não há presença do Estado, fica mais complicado. Quer Os dizer, a Estados gente ainda Unidos têm não... uma tradição liberal, mas é um outro... eles são mais indústria, né? Eles industrializaram a atividade de modo que ela é uma atividade extremamente rentável. Quer dizer, e aí você encontra pessoas do mecenas, do produtor, que não é necessariamente ligado a nenhuma lei. Mas é um país também mais incentivo. rico, né? Eles são mais ricos, é difícil eu acho que a gente... tradição Quer dizer é que se eu fosse um diferente, grupo né? de teatro, por exemplo, eu tenho um grupo de teatro, sei lá, meus amigos, eu chamo você para você me ajudar a fazer um processo, um edital? Projeto, É isso? E aí entra aquela coisa Você que não a Flávia faz já isso, estava falando. porque você já está num outro momento. Eu tenho um projeto meu que eu tenho que formatar, um projeto que eu estou querendo dirigir de um documentário, aí eu Isso. tive que entrar por esse outro lado. Mas você Formatei- chamaria a Marta, por exemplo, para formatar para você? eu, assim como ela, eu também sou autodidata. Então, você vai furando aqui, se embreando, arranhando ali, rasgando a camisa, mas você vai atravessando e tem gente que faz isso com mais frequência do que os executivos ou os produtores, claro. pessoas que se Agora, especializaram vocês nisso. conseguem trabalhar nisso ao longo... Você está há 25 anos, está conseguindo sobreviver com isso há 25 anos. Não faz essa cara de mas é. drama, porque dá a Não, sensação não é drama. que isso não é uma profissão de futuro. Não é um mar de rosas. Você não pode dizer isso entendeu? para ela que está assim... Não, de maneira nenhuma, quer dizer, e eu acho que essa dureza também é uma coisa que estimula, é uma coisa que acirra mais esse desafio, né? Essa vontade você de deve você superar, ter filmes que né? você deve ter o maior orgulho, quer dizer, eu nem sim, sei que com você está certeza. neles e você se sente totalmente dono. legal, pô, muito filme assim que o making of é mais legal do que o filme, entendeu? Então, quer dizer, experiências que me acrescentaram muito e que eu espero viver outras ainda muitas Diz uns vezes. filmes que você tenha feito que você gosta muito. Eu gosto muito de um filme do Babenco, feito em 1990, chamado Brincando nos Campos do Senhor. Foi um filme que eu trabalhei 8 meses, quer dizer, tive contato assim com uma equipe maravilhosa, assim, muito talentosa, de São Paulo, do Rio, conheci, tenho grandes amigos que eu fiz daquela época. Trabalhei com atores assim também muito... Na época já eram famosos, tipo Tom Berenger, e o resultado final do filme é muito bom. Infelizmente, não foi um filme que caiu no gosto do público americano. Então ele rapidamente saiu do circuito. Mas é uma história interessante, foi assim muito difícil fazer, o processo produtivo foi muito elaborado e nessa época eu era set manager, era como se fosse um produtor de platô, eu era responsável pelo set de filmagem ali do dia. Mas era uma experiência única, né?
gostei muito de ter feito e tenho boas lembranças. Agora, filmes nacionais, assim, tem coisas muito legais também. Filme dos Trapalhões, que é uma outra proposta, mas também é uma diversão. Trabalhar com eles é uma coisa muito enriquecedora, porque é uma brincadeira o tempo todo, entendeu? Então, as pessoas acabam facilitando muito o trabalho do resto da equipe, criando aquele ambiente bastante favorável. O filme da Angélica, por exemplo, que foi Zoando na TV, com Alvarenga, que é um cara muito legal, já tinha trabalhado nesse filme dos Trapalhões com Alvarenga. Então, eu acho que o segredo é você criar em torno de você uma atmosfera favorável, que todo mundo dá o seu melhor sem sentir. Então, você não tem aquela cobrança, não tem aquela coisa, tem um divertimento, cada um querendo dar o máximo para aquilo ficar legal. Então, você acaba tendo um resultado bastante legal. Você tem lembrança assim, de alguma coisa que gosta muito? Tenho. Mas que me interessa muito é trabalhar junto com a área artística, embora eu seja produtora, me alimenta muito Que você a é parte... artista, né, Marta? Porque eu venho dessa área artística. Então, a parte da criação, trabalhar junto com o diretor, trabalhar junto com os técnicos, né, o iluminador, ficar por dentro de todo o conceito, isso para mim é o que dá mais prazer. Claro que assim, no dia a dia eu tenho que ser muito burocrática, porque eu tenho um orçamento, e assim, no momento final, que a minha produção deu toda certa, eu não estourei orçamento, não estourei rubrica, não tenho que justificar nada para mim, que deu tudo certo, me dá um prazer sem igual. Mas quando eu comecei a trabalhar um espetáculo que me deu muito prazer, ele nem é muito antigo, foi quando eu comecei a trabalhar com o Guti Fraga, que o Guti chamou toda a equipe, ele nem me conhecia, ele me conhecia há pouquíssimo tempo, e ele virou para mim e falou assim, e aí, eu quero ouvir você, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da direção, a respeito do espetáculo. E eu falei, nossa, que bacana, né? Que brecha legal para eu estar junto com ele, me alimentando de toda essa busca do conceito, com ele, com a Fátima Domingues, que também era a diretora do espetáculo, e que não é um espetáculo muito antigo, não, que é o Machado a 3x4, que é do o Alienista, que é baseado na obra Alienista, do Machado de Assis. Ai, que delícia. Recente, você já pensou em ser ator, não? Ou também começou por ali, não? Não. Eu comecei de uma maneira muito aleatória, né? Quer dizer, tinha acabado de fazer uma faculdade de economia e me chamaram para ajudar nas férias um filme, porque eu falava inglês. E aí comecei a conhecer as pessoas, me interessei depois de um tempo por esse meio e acabei voltando, né? Quer dizer, trabalhei pouco com economia. Foi realmente... Foi uma coisa arrebatadora, né? Quer dizer, porque é um meio muito dinâmico, né? Quer dizer, você não tem rotina, né? Tanto o teatro, como o audiovisual em geral, ele te propõe, assim, desafios a toda hora, né? Porque as soluções são tantas quanto você quiser que seja. Né? E é sempre meio improvisado, né? Existe um grau de improviso muito grande e um desafio, porque qualquer problema tem várias maneiras de você solucionar. E tem os limitadores, que são financeiros, de tempo e tudo. Então, você está sempre lidando com situações novas. Por mais que você já tenha vivido aquilo antes, essa situação tem sempre um tempero diferente que te faz puxar por uma outra solução. Isso é que é legal, porque é uma coisa muito de equipe, né? Você, assim como a tua experiência, quer dizer, o grande mérito do diretor está exatamente em agregar esse talento e não desagregar, e fazer com que cada um consiga fazer o seu alegre, né? Não tem... Deixa eu fazer uma última perguntinha antes do programa terminar para vocês. Não sei se é difícil, mas o que um produtor não pode fazer? Qual é o grande pecado de um produtor? O que ele não pode? Marta. Se for difícil, você me arranja uma outra resposta. Eu acho que um produtor,
ele se desespera, mas ele não pode se desesperar. Tá bom. Dá a medida de quanto não se não pode- desespera o tempo todo, né? Não Muito pode bom, perder Márcio, a adorei. calma. Não pode perder É a isso, calma, né? de maneira nenhuma. Você tem que estar sempre atento à sua equipe, né? E se perder a calma, não pode dar bandeira, né, Flávio? Não pode. Não pode, senão o problema fica mais difícil de resolver. Ok, muito bom. Boa sorte, hein? Obrigado. Gostou do programa? Tem alguma opinião? Por que você não manda um e-mail pra gente? Acesse o site da Multirio, o endereço está aqui, debaixo da tela. Tá? Conto com vocês. Um grande abraço.